Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo que é um verdadeiro interrogatório literário. Eu fui forçado a responder aqui perguntas em que eu vou ter que escolher quem é melhor, A ou B. São perguntas bem objetivas, mas eu tenho que justificar as minhas respostas. Vamos ver se vocês concordam comigo ou se vocês vão discordar veementemente de mim, ok? Então vamos lá. Muito bem, Matheus. Primeira pergunta. Tolstói ou Dostoiévski? Quem é o melhor escritor russo? Eu já comecei a ficar nervoso de agora, né? Essa primeira pergunta é complicada de responder. O pessoal costuma dizer que Tolstói é mais voltado para essa questão social, ele representa mais a sociedade, ele descreve melhor a sociedade russa, enquanto Dostoiévski tem um lado mais espiritual. Por um lado, eu acho Dostoiévski mais elevado e mais profundo em termos de cosmovisão. Por outro lado, eu acho Tolstói, como definiu um amigo meu, o Pelé do romance, né? Ele é inigualável. Nessa briga aí, com muita tristeza que eu digo que é Tolstói. Muito bem, segunda pergunta. Machado de Assis ou José de Alencar? Qual escritor melhor representa a identidade brasileira na literatura? Olha, se você dissesse assim, qual era o melhor, pra mim não tinha dúvidas, era Machado e eu ia responder na lata. Mas é qual representa melhor a identidade brasileira. Eu ainda vou ficar com Machado, porque apesar do grande mérito que José de Alencar tem em ser um inaugurador, quase tudo que ele fez na literatura brasileira, ele foi o pioneiro, ele foi o primeiro que fez. É ele que começou ali certos movimentos, certas tendências. Eu acredito que justamente por conta dessas tentativas, dessas empreitadas iniciais e pioneiras, talvez ele não tenha conseguido refinar muitas de suas observações. E o Machado não, o Machado ele já é extremamente refinado. Eu considero ele uma evolução do José de Alencar e ele, de certo modo, ele precisou que o José de Alencar viesse antes dele para que ele pudesse refinar suas observações, tanto na sua prosa quanto na sua cosmovisão. Por esse motivo eu fico com o Machado de Assis, mas dando todos os méritos também ao José de Alencar. Capitu ou Madame Bovary? Quem é a personagem mais enigmática e controversa? Essa daí o Machado vai ganhar. A Emma Bovary, ela de certo modo é enigmática, mais controversa sim do que Capitu. Eu penso que ela é mais controversa do que Capitu, até por conta do julgamento de Flaubert, a sociedade francesa como era na época, e as consequências, né, da publicação da obra e da censura e do julgamento que Flaubert teve que passar. Mas em termos de enigma, em termos de mistério, Capitu ganha, talvez seja uma das personagens mais enigmáticas de toda a história da literatura, não só da literatura brasileira. Não à toa todo mundo ainda discute, né, a questão como traiu ou não traiu, que talvez nem seja a mais importante do livro, mas quem é Capitu? Capitu é um mistério, né? A gente só conhece a Capitu do Benquinho, a gente não conhece a Capitu como ela é. Então, por esse fato, por a gente não conhecer a Capitu objetivamente, vamos dizer assim, como a gente conhece a Madame Bovary, eu ficaria com Capitu, sem dúvidas, a personagem mais enigmática. Agora, Augusto dos Anjos ou Edgar Allan Poe? Quem tu achas que é o verdadeiro mestre da melancolia e da morbidez? Olha, em termos de talento literário, vamos dizer assim, eu acho que o Edgar Allan Poe ganha com uma sobra. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é morbidez e melancolia. E vejam só os versos de Augusto dos Anjos, né? Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância influência má dos signos do zodíaco. Se esse cara não ganha, eu não sei quem pode ganhar, né? Então, realmente, se a gente tá falando de morbidez, se a gente tá falando de melancolia, eu fico com Augusto dos Anjos. 1984 ou Admirável Mundo Novo? Qual é a melhor distopia? Olha, melhor distopia é sempre uma pergunta terrível de responder, né? Porque se eu digo qual é a melhor distopia, eu tô dizendo qual que a gente tá mais perto dela, né? Seja qual a que previu melhor o que tá acontecendo. Eu acho que as duas se completam, de certo modo, elas são diferentes, mas elas se completam. As duas estão falando de possibilidades distintas de domínio e de distopia, mas que se a gente analisa o mundo de hoje, essas duas possibilidades meio que se confluem, elas estão juntas ali. Então eu acho que a gente vive mesmo numa mistura de 1974 com o Admirável Mundo Novo. Mas pelo enredo e pelas surpresas e pela experiência que eu tive de talvez ser a primeira leitura séria que eu tive de um clássico, eu fico com 1984.
Agora essa é difícil. Guimarães Rosa ou Gabriel Garcia Marques? Quem criou o universo literário mais fascinante? Jesus Cristo, essa é difícil. Olha, Gabriel Garcia Marques é um gênio, Guimarães Rosa é gênio, e eu tô enrolando que eu tô pensando na minha resposta. Mas se é o universo mais fascinante, o Guimarães Rosa, ele cria o seu universo, claro, mas ele pega bastante coisa do que já existe, ele faz parte de uma evolução, né, de uma escola regionalista, ele evolui isso, né, uma terceira fase do modernismo, onde ele pega o regionalismo, mas rompe com ele ao mesmo tempo que o reinventa, e o Gabriel Garcia Marques tem esse quê do popular, mas também essa linha do realismo mágico latino-americano, Juan Rulfo, que o influenciou. Mas eu diria que pelo refino e pelo cuidado com a linguagem e por ter escrito o que eu acho que é o maior romance brasileiro, eu fico com Guimarães Rosa. Muito bem. Agora de personagens. Hamlet ou Raskolnikov do Crime e Castigo? Quem é o personagem mais atormentado? Eita! Olha, eu considero tanto Hamlet quanto Raskolnikov dois personagens geniais. Eles são personagens trágicos no sentido mais próprio do termo, né? São personagens que podiam muita coisa e nunca alcançam e acabam caindo na tragédia. O Raskolnikov, ele tem a possibilidade de redenção e Hamlet não, né? Hamlet, ele colhe o fruto do seu próprio erro sem a possibilidade de se redimir dele. Então, quando ele tem a oportunidade de matar o Cláudio e não o faz porque quer que ele peque novamente, né? O Cláudio está pedindo perdão, ele vê o Cláudio orando, ele quer que ele peque novamente para que aí ele o mate e ele vá para o inferno. Então ele deseja o mal, ele não quer somente a justiça, ele deseja a vingança, ele quer o mal. E a escolha que ele faz desemboca em coisas muito piores, né? O reino inteiro vem abaixo por conta desse erro dele, dessa ganância, dessa sede por vingança. E ele não tem possibilidade de redenção. Então eu fico imaginando, e o Shakespeare não descreve, mas a gente pode imaginar através das atuações, através do texto, as cenas finais em que Hamlet está prestes a morrer, sabe que vai morrer e vê que tudo foi por água abaixo. Então, nesse sentido, eu acho que o Hamlet é o mais atormentado. Ainda nos personagens. Drácula ou Frankenstein? Qual monstro da literatura é mais icônico? O que tu achas? Icônico? Icônico é complicado. O Frankenstein, o monstro de Frankenstein, né, que ele influenciou bastante, né, a literatura, influenciou também bastante o cinema, a música, o Drácula igualmente, né, talvez um pouco mais, mas eu vou pensar o seguinte, o que é que fez, se a gente tá falando de icônico e de que fez influência, né, o que é que faz mais sucesso, filme de vampiro ou filme de zumbi? Eu acho que vai no filme de vampiro, né, então eu fico com Drácula. Muito bom. Agora, uma batalha de gigantes. A Divina Comédia ou Paraíso Perdido? Qual deles é o melhor? A Divina Comédia, isso é fácil. O Paraíso Perdido é genial, né? E é muito interessante também. O Milton é também gênio, mas a Divina Comédia eu acho que é, como a gente costuma dizer, o clássico dos clássicos, né? Eu acho que contra ele não tem parelha. Qualquer um que a gente colocar do lado vai ser menor. O Morro dos Ventos Uivantes ou Orgulho e Preconceito? Qual é o romance mais inesquecível? Olha, se a gente for falar em termos de romance, provavelmente vai ser o Orgulho e Preconceito. Mas se a gente for falar em termos de livro, né, eu considero o Morro dos Ventos Uivantes mais sofisticado do que o Orgulho e Preconceito, porque ele tem toda uma questão de tratar os narradores de uma forma muito interessante. Ele mistura diversas vozes dentro do romance, isso é muito sofisticado, até mesmo para a época. A gente vai ter que pensar que o Dostoiévski fez isso e foi bastante elogiado e aclamado, mas o Morro também já faz isso, né, e faz com uma certa sofisticação, que é bem interessante. Além disso, o Morro dos Ventos Uivantes, ele traz questões para mim que ultrapassam um pouco a esfera somente do casal, né? Não que o Orgulho e Preconceito não seja, não ultrapassa também, mas para mim o Morro consegue fazer algo além, que é mostrar, por exemplo, questões sociais da época, por exemplo, questão de herança e de posse de terra,
Então você vai lendo aquele romance, você vai entendendo. O Orgulho e Preconceito a gente lê, mas não entende tanto essas questões mais, por exemplo, fiscais e questões de posse de terra e de passagem de herança. As coisas só vão acontecendo e você vai aceitando. No Morro não, ele vai explicando o que é que está acontecendo e questões de domínio, né? E a libertação, o romance final, para mim, é muito mais interessante do que o romance do início do livro, que é aquela coisa da Catherine do Heathcliff, que é aquela questão de amor e ódio, mas o romance ao final, né, vamos dizer assim, dos herdeiros ao final, para mim é muito mais interessante porque quebra tudo isso, né? Então eu ficaria com o Morro dos Ventos Uivantes. Agora de novo com a Emma Bovary. Emma Bovary ou Ana Karenina? Quem teve a história mais trágica? Eu acho que aí é a disputa Cristiano Ronaldo e Messi, Pelé e Garrincha, essa é difícil. Zico e Maradona, né? Essa daí é complicada. O Madame Bovary é um livro genial e o Ana Karenina é igualmente genial, se não mais sofisticado. Para mim, o Tolstói no Ana Karenina, ele detalha mais o sofrimento da personagem. Para mim, uma das cenas mais arrebatadoras e complicadas e difíceis até de ler, de você aguentar, é a cena em que a Ana tá quase morrendo e ela fala pro amante dela, que era o atual companheiro dela, dizendo que quer o ex-marido de volta. O ex-marido volta e fala: não, vou voltar com você, quero ficar com você, me arrependi de tudo que eu fiz, se eu sobreviver, ela tava à beira da morte, né, se eu sobreviver eu vou ficar com você. E depois que ela melhora, ela fala: olha, isso é tudo uma maluquice da minha cabeça, vai embora, eu prefiro o outro mesmo. Então você vê que ela é completamente perdida nas suas opções, nas suas escolhas. Ela tem a opção de voltar atrás e talvez refazer alguma coisa, mas não consegue. E ao final, mesmo ela tendo vislumbrado a morte naquele início, ao final ela toma uma decisão trágica. Emma Bovary, ela toma a decisão trágica e logo se arrepende. O sofrimento dela nesse sentido me parece mais doloroso, a opção que ela tomou me parece mais dolorosa, mas eu fico com Ana Karenina. Os Miseráveis ou Guerra e Paz? Qual é o melhor? Guerra e Paz. Como eu falei, né, no início, o Tolstói é o Pelé do romance. Você vai colocar do lado dele, você vê, eu acho que ele ganhou todas aqui, né? Ele colocou diante de Hugo, colocou diante de Flaubert, né? Do Dostoiévski, ele ganhou de todas. Então, os dois são romances monumentais, né? Aqueles romances mundo. Tem tudo dentro daquele romance. Mas o Guerra e Paz eu acho mais sofisticado, mais abrangente. E talvez a cosmovisão do Tolstói no Guerra e Paz seja mais precisa do que a do Hugo nos Miseráveis, eu acho. Agora, Homero ou Virgílio? Quem escreveu a melhor obra? Olha, se a gente perguntasse para Virgílio, ele ia dizer que era Homero. Então vou concordar com Virgílio nessa e ficar com Homero, né? Porque Homero é o pai dos poetas, o maior dos poetas. Quando eu disse que a Divina Comédia não tinha combate, né, que é o clássico dos clássicos, eu acho que se a gente for colocar do lado ali da Ilíada e da Odisseia, talvez o Dante, se ganhar, ele vai ser sofrido, mas sei. Então eu acho que vai ser Homero. Ilíada ou Odisseia? Meu Deus, olha aí, veio a pergunta. Olha, são duas obras grandiosas, são duas obras magníficas, né? São duas obras que têm aventura, a magia, deuses, beleza, né? São duas obras realmente muito bonitas. Eu acho que às vezes a gente se esquece disso, né? Pensa só nas guerras, nas batalhas, nas aventuras, mas são duas obras muito bonitas. No entanto, tem uma passagem na Odisseia que vai me fazer votar nela, que é a passagem no final, quando Ulisses encontra Telêmaco, seu filho, né, depois de tanto tempo, e ele não faz a menor ideia de quem é o pai. Ele diz: eu reconheço você, só vi você beber, mas eu sei que você é meu filho. E ele não fazia a menor ideia. Depois ele percebe: não, realmente você é meu pai. Ele buscou da memória e do sentimento ali. É muito bonita essa passagem, então acho que por conta dela eu vou na Odisseia. Agora, para terminar, vamos dar uma olhada nos modernos. Harry Potter ou Frodo? Qual é o verdadeiro herói da fantasia moderna? Frodo. Na verdade, entre esses dois é Frodo. Mas o verdadeiro herói é o Sam. Né? Então, se foi entre esses dois é o Frodo, mas o verdadeiro herói é o Sam, sem dúvida. É isso aí.
É isso aí? Fechamos, aham. Bom, participamos desse interrogatório literário. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês concordam ou discordam de mim em alguma opinião, deixe aí nos comentários e se você quiser mais vídeos como esse, também comente aí embaixo pra gente, ok? Muito obrigado e um abraço.